é meu filho amado, em quem me comprazo. Escutai-o. Essas palavras foram de ninguém menos que do próprio Deus eterno, todo-poderoso. Ele as proferiu no episódio da transfiguração. Jesus foi transfigurado. Seu rosto resplandecia como o sol, e seus vestidos se tornaram brancos como a luz. Nunca tal coisa havia ocorrido. Aquela se mostrava uma ocasião muito especial. Deus dava cabalmente a quantos quisessem ouvi-lo a direção exata de sua vontade. E mais que isso, ele demonstrava quem teria dali por diante o poder e a virtude salvadora. Apareceram com Jesus também transfigurados Elias e Moisés, seguramente duas das principais figuras do Velho Testamento, respeitadíssimas pelos judeus. E por qual razão Deus fez estarem com Jesus, naquele momento tão importante, Elias e Moisés? Por que não estiveram ali Abraão, o pai da raça judaica, e Daniel, o homem muito amado? Daniel 9:23. Por que exatamente Elias e Moisés? Não existe no Velho Testamento muitas afirmações de Abraão. Na realidade, Abraão não foi usado para expor conceitos e nem para transmitir regras e preceitos. Deixar de ouvir Abraão era praticamente deixar de ouvir o silêncio. Sendo que ninguém consegue ouvir o silêncio, não há como deixar de ouvi-lo. Alguém só pode deixar de ouvir uma coisa que esteja ouvindo. Abraão foi o pai da raça judaica, aquele que recebeu a promessa. Foi chamado de amigo de Deus, mas ninguém tem o que dele ouvir. Deus não o usou com revelações e não o inspirou para escrever e nem para afirmar nada. Quanto a Daniel, foi levantado profeta cerca de 500 anos antes de Cristo. Não foi ele quem deu início ao ministério profético. Nem ele, nem Jeremias, nem Isaías e nem Ezequiel, os chamados profetas maiores. Quem deu início ao ministério profético cerca de 870 anos antes de Cristo foi Elias. Elias é, pois, humanamente, o fundador do ministério profético. Calando-se ele, calar-se-iam todos os profetas. Daí ter o Todo-Poderoso colocado da transfiguração ao lado do Senhor Jesus, o profeta Elias. E por quê? Depois de ter aparecido de forma tão gloriosa ao lado do Senhor Jesus, Elias desapareceu, de acordo com o que está escrito. Erguendo eles, os apóstolos, os olhos, ninguém viram, senão unicamente a Jesus. Mateus 17:8. Porque Deus estava demonstrando que o ministério profético, que deveria ser ouvido e que fora ouvido até o início do ministério do Senhor, terminava ali. Quer dizer, não mais usaria Deus homens revestidos com o caráter profético, falando em nome dele, falando em nome de Deus. O próprio Jesus declarou: todos os profetas e a lei profetizaram até João. Mateus 11:13. Ele falava de João Batista. Isso não significava absolutamente que os profetas haviam perdido seu valor. Significava e significou que profetas Deus não mais levantaria e através deles não mais falaria. Doravante os judeus, a quem fora dado o direito da orientação através de profetas, deveriam ouvir unicamente a Jesus. Profeta nenhum salvou-se sequer a si mesmo, muito menos salvou a outrem. Ouvi-los foi necessário, mas não para a salvação. Nesse aspecto,
o ministério profético mostrara-se insuficiente. Em função disso, falou Deus: este é meu amado filho, em quem me comprazo, escutai-o. Também Moisés, a outra personagem da transfiguração, desapareceu. Moisés, o grande Moisés, o instrumento usado por Deus para tirar os filhos de Israel do Egito. Moisés, que havia sido fiel sobre a casa de Deus, de acordo com Hebreus 3:5, desapareceu. E por que Deus o retirou da cena da transfiguração? Porque ainda hoje Moisés está para os filhos de Israel, tanto quanto Maomé está para os muçulmanos. E o Senhor sabia disso. Sabia que os israelitas tinham tanto apreço por Moisés que não conceberiam sua religião sem a figura do homem de Deus. O apego dos judeus à lei jamais os deixou contemplar a beleza profunda, assim como poderosa, do Evangelho da Graça. Mas a lei passou. O desaparecimento de Moisés na transfiguração atestou essa verdade. E foi o próprio Deus, o Todo-Poderoso, quem o fez desaparecer. Por cerca de 1500 anos, Moisés foi lido e seguido. Suas afirmações, posto que vindas de Deus, por revelação ou por iluminação, sempre foram indiscutíveis para os judeus. Os 5 livros da lei, o Pentateuco ou a Torá, é para muitos judeus ainda hoje o que deve ser levado em consideração máxima e obedecido até a última vírgula. Mas na transfiguração, o autor humano da Torá, Moisés, desapareceu. E ouviu-se a voz do Altíssimo dizendo, quando só Jesus ficou: este é meu filho amado, em quem me comprazo, escutai-o. Não escutar a Jesus foi e continua sendo o grande problema dos filhos de Israel. Por causa disso, passarão eles pelos momentos mais dramáticos de toda a sua história, que já tem sido tremendamente dramática. Muito pior que as perseguições encetadas desde o ano 70, quando o inimigo, quando o primeiro Vespasiano e depois Tito, seu filho, destruíram Jerusalém e o templo, e as perseguições através dos séculos, notadamente nos séculos 17, 18 e 19, e a carnificina determinada por Hitler na Segunda Grande Guerra, muito pior que tudo isso será o que hão de enfrentar eles a partir de 3 anos e meio após o arrebatamento dos remidos, na segunda metade da última semana de Daniel, capítulo 9, versículos de 24 a 27. Não escutar a Jesus e teimar em continuar escutando a Moisés é ir de encontro à vontade de Deus, mesmo que o propósito seja exatamente o contrário. Elias foi profeta de Deus, Moisés foi legislador de Deus, mas Jesus foi o próprio Filho enviado para resolver o que nem Moisés e nem Elias conseguiram. Continuar, pois, ouvindo a Elias e a Moisés é teimar contra a orientação do Pai, e não há futuro nenhum nessa teimosia. Todavia, muitos, mesmo dizendo confiar em Jesus, vivem às voltas com os ditames e mandamentos de Moisés, que de fato não eram seus, mas do Senhor Deus. Querem fazer valer a todo custo o que Deus afirmou categoricamente que não mais valeria como suporte para a salvação. Tentar seguir as orientações proféticas, mesmo dos profetas do Velho Testamento, e é claro, profetas legítimos de Israel, o povo da promessa, e tentar cumprir os mandamentos da lei como necessários para a salvação ou como sustentadores da salvação,